Oi, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Gabriela. Oi, gente, aqui é a Lívia. Oi, aqui é o Thiago. E essa semana iremos falar sobre mais um assunto muito importante para o funcionamento do nosso grande planeta Terra, que é o ciclo do carbono. Se você não conhece ele e somente ouviu falar, tá tudo bem. A gente vai falar sobre esse assunto de uma forma mais simples e interativa para que você entenda um pouquinho mais sobre esse assunto que é realmente muito importante. Então, pessoal, para começar agora, a gente vai falar sobre o que é esse ciclo. Então, o ciclo do carbono é um processo complexo que envolve a circulação contínua de carbono entre a atmosfera, os oceanos, a biosfera e as rochas da crosta terrestre. O carbono é um elemento fundamental para a vida na Terra, sendo encontrado em todas as formas de vida, nas moléculas orgânicas e nos depósitos minerais. E agora a gente vai falar um pouco sobre em quais aspectos esse carbono a gente pode encontrar. Então, um dos primeiros aspectos que a gente pode encontrar esse carbono é na fixação do carbono. Então, o que é a fixação do carbono? É quando o ciclo do carbono começa com o ar atmosférico pelas plantas durante a fotossíntese. Então, a fixação do carbono pelo ar atmosférico pelas plantas durante a fotossíntese. As plantas absorvem dióxido de carbono, que é o CO2, da atmosfera e, por meio da energia solar, convertem o CO2 em moléculas orgânicas, como glicose, que são usadas como fonte de energia e matéria-prima para o crescimento das plantas. Já a segunda é a transferência de carbono pela cadeia alimentar. Então, o carbono ele é fixado pelas plantas e é transferido ao longo da cadeia alimentar quando os consumidores herbívoros se alimentam das plantas e os consumidores carnívoros se alimentam dos herbívoros. Durante a respiração, os organismos liberam CO2 de volta à atmosfera, completando o ciclo. Falando agora sobre decomposição, quando as plantas e os animais morrem, seus restos orgânicos são decompostos por micro-organismos, como fungos e bactérias. Durante esse processo de decomposição, o carbono pode ser liberado na forma de CO2 ou de metano ou incorporado ao solo. Outro tópico é o armazenamento de carbonos no oceano. Parte desse CO2 atmosférico é absorvida pelos oceanos, onde é usado por micro-organismos marinhos para a produção de conchas e esqueletos calcários. Esse carbono é eventualmente depositado no fundo do oceano, onde pode ser armazenado por milhares de anos em formas de sedimentos calcários. Outro tópico muito importante é a deposição de carbono nas rochas. Uma pequena parte do carbono atmosférico é removida da circulação quando os minerais carbonáticos são formados em rochas sedimentares, através de processos geológicos ao longo de milhões de anos. Agora sobre a liberação de carbono por atividades humanas. Além dos processos naturais, essas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as práticas agrícolas intensivas, têm aumentado muito as emissões de CO2 na atmosfera, interrompendo o equilíbrio natural do ciclo do carbono e contribuindo para as mudanças climáticas. O ser humano tem exercido uma influência significativa no ciclo global do carbono através de diversas atividades, principalmente relacionadas à queima de combustíveis fósseis, desmatamento e mudanças no uso da terra. Essas interferências têm levado a um aumento significativo nas concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, que é o nosso CO2, e contribuído para as mudanças climáticas em curso. Alguns exemplos dessas atividades são o consumo de combustíveis fósseis, desmatamento e mudanças do uso de terra, agricultura intensiva, industrialização e processos de fabricação, uso de biomassa, entre muitos outros. A compreensão desse ciclo é crucial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e promover um futuro mais sustentável para o nosso pessoal, espero que tenham aprendido um pouco mais no podcast de hoje. Nós chegamos ao fim de mais um. Agradecemos por acompanharem os nossos episódios e esperamos vocês nas próximas semanas, hein? Não se esqueça de curtir, compartilhar e recomendar aos amigos no nosso podcast. Contamos com vocês
e esperamos vocês!